Tenho um divórcio para realizar e ouvi dizer que é possível que possa ocorrer a incidência de ITCMD. Como é a melhor forma de proceder? Meu nome é Jonatas Albino, eu sou auditor fiscal, especialista na fiscalização do ITCMD e hoje vamos conversar sobre o ITCMD no divórcio. É verdade que esse é um canal sobre inventários, mas devido à incidência do ITCMD acontecer também no caso do divórcio e muitas vezes a gente ter essa discussão de como se terminou um divórcio numa posterior morte, é interessante que a gente traga esse tema aqui para você estar bem antenado, bem antenada sobre a melhor forma de proceder diante dessa situação. E o vídeo de hoje ele começa numa mensagem que um colega nosso, do nosso grupo de WhatsApp, mandou no começo do dia. Eu vou ler para vocês o despacho. Ele mandou uma foto do despacho. Ele falou, olha, o representante da Fazenda Pública juntou aqui uma situação e tal. O que eu faço nesse caso? E o que ele juntou foi o seguinte. Excelência, né? Isso aqui é o órgão representante do Estado, né? A Procuradoria, por definição, na via judicial, se referindo ao juiz. Excelência, a Fazenda Pública Estadual requer a intimação dos requerentes para que prestem via CIARE. CIARE é o sistema, nesse caso aqui eu acho que é Minas Gerais. Lá em Minas Gerais, por onde são prestadas as informações referentes a um fato gerador de ITCMD, que lá eles chamam de ITCD. Que prestem via CIARE, esse sistema, as informações necessárias ao lançamento do ITCD. Vez que esta é a função administrativa realizada com o concurso do contribuinte. Cientificamos ainda que o link pode ser acessado no endereço tal. Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos protesto de estima e elevada consideração. E aí o colega trouxe isso aqui, né? Meio que, digamos assim, sem saber o que fazer. Na verdade, ele sabe o que fazer, né? Foi orientado aqui, mas era preciso esperar esse tipo de orientação? Será que dava para a gente se adiantar? E aqui, pessoal, a gente vai no que batemos muito aqui no nosso canal. O nosso objetivo aqui é trazer para vocês os cortes de caminho, sempre dentro da lei, obviamente. Vamos deixar isso aqui bem claro, tá? Não estou aqui para trazer para vocês sugestões de burla à legislação. Eu sei que por aí vocês conseguem informações sobre partilhas, né? Seja no âmbito do divórcio, seja no âmbito do inventário, mas não é em qualquer lugar que vocês vão conseguir informações sobre como ganhar tempo, como cortar caminho. E é para lá que nós vamos agora. Você já sabe que quando ocorre um divórcio, você tem aí uma quantidade de bens, você olha para esses bens e, de acordo com o regime de bens aplicável, o que você vai definir quando você olha para esses bens? Esses bens aqui fazem parte do patrimônio dessa pessoa, esses bens fazem parte do patrimônio dessa outra pessoa, e existe essa quantidade de bens aqui que são bens comuns. Óbvio que eu estou dando uma explicação genérica. No caso aí de uma comunhão universal de bens, na maioria dos casos a gente não vai falar em momento nenhum em patrimônio particular de nenhum dos dois, tá? Mas eu estou dando uma explicação aqui que vai encaixar para todo e qualquer regime. Você vai definir patrimônios particulares ou verificar a inexistência deles e vai definir o patrimônio comum. Esse patrimônio comum aqui, que, obviamente, eu estou partindo do pressuposto que não há uma discussão sobre o que é o que, tá? Nós já vencemos isso aí. Isso aqui é patrimônio comum, isso aqui é patrimônio particular de um, ponto final, patrimônio particular do outro, ponto final, e bens comuns. O divórcio, ele vai lançar, digamos assim, luzes com maior importância no âmbito patrimonial sobre esses bens comuns. O que vai acontecer com esses bens comuns, né? E aqui, obviamente, não vou tratar de regime por regime, tá? O que vai ser apurado? No final dessa união, diante dessas três massas patrimoniais, vamos chamar assim, tá? Patrimônio de um, patrimônio de outro, patrimônios comuns. Diante dessas três massas patrimoniais, o que está acontecendo no final dessa sociedade conjugal? O que está acontecendo? O que está ficando para quem? O fato gerador do ITCMD, nesse caso aqui, estamos falando do fato gerador sobre a doação, vai acontecer quando você tem uma partilha
em que há um arranjo de bens, em que, a partir dessa definição, você vai ter uma liberalidade praticada de uma pessoa em favor de outra. E essa liberalidade ela pode acontecer na divisão dos bens comuns, ela pode acontecer na não divisão dos bens comuns, deixa tudo para um e o outro segue a vida. Então aqui tem uma série de situações que podem impactar numa doação ou não. Você, advogado, você, advogada, vai ter que, olhando para esses bens e olhando para o interesse do cliente de vocês, por exemplo, temos 10 bens e vai ocorrer uma divisão cômoda. Um fica com 5 bens, o outro fica com os outros 5 bens. E aí? 5 para cada lado. Mas e os valores? A doação ela vai ser apurada de acordo com a diferença de valores. Se você tem, por exemplo, aqui, atenção que eu entro na conta, certo? Se você tem, por exemplo, 400 mil para um lado e 200 mil para o outro, a diferença sempre vai ser, ou melhor, a doação sempre vai ser a metade da diferença. Então, 400 mil para um lado, 200 mil para o outro. Qual é a diferença? 200 mil. Dividido por 2, 100 mil. Temos uma doação de 100 mil reais, tá? Essa é a fórmula aritmética para você localizar a doação a partir daquele primeiro ponto que eu falei lá, certo? O primeiro ponto é você definir o que é de quem. Porque, veja só, se o homem ele tem aí uma casa A de 500 mil reais, é patrimônio comum, ele está doando, é uma doação de 500 mil reais. Mas se esse patrimônio, desculpe, ele tem uma casa de 500 mil reais, é um patrimônio particular dele. Se ele doa, a gente está falando da doação da totalidade. Agora, se essa casa de 500 mil reais está em nome do marido que está se separando, mas é um bem comum, aí a gente está falando, ainda que por um lapso, por ser uma casa comprada há muito tempo, seja lá o motivo que for, tá só no nome do marido, esse imóvel A vai ficar para a esposa, estamos falando de doação da metade. Então é muito importante que você veja que o primeiro momento para a correta definição de uma ocorrência de doação ou não é definir corretamente as massas patrimoniais. Bem particular de um, bem particular do outro e bens comuns. A partir daí que você consegue definir as doações. Eu sugiro a você que utilize aí um meio de sua prioridade, caso muitos divórcios tenham um bem só, mas muitos têm vários. Então você utilize um meio de organização de sua prioridade. Por exemplo, papel e caneta. Faça uma tabela e veja de um lado o que fica para um e do outro lado o que fica para o outro. E a gente entra na matemática, lá no que eu falei. Metade da diferença é o valor da doação. Sempre, tá? E claro, você vai partir do que é de cada um naquela definição primeira, né, das 3 massas patrimoniais, para você saber o que está sendo efetivamente doado, certo? Passamos aqui calculando, digamos assim, raciocinando como funciona esse cálculo, até porque não adianta nada eu te falar em que momento é apropriado você ir lá diante do órgão fazendário competente em âmbito administrativo, como bem falou aqui o procurador atuante no caso, sem saber o que fazer. Então agora você já sabe o que fazer. Mas qual é o momento certo para isso acontecer? O momento certo para isso acontecer é quando essa partilha ela for definida. Você já sabe como essa partilha vai se dar? Já há um consenso em relação aos bens? Pelo menos em relação aos bens? Então, esse é o momento que você deve procurar o órgão fazendário para realizar essa declaração e você realiza a declaração e o órgão fazendário diz se concorda com aquilo ali ou não. Até porque, vou chover no molhado aqui, tá? Não adianta você querer, não, esse imóvel aqui que é 500 mil reais, eu vou dar uma quebrada nele para 200 mil, porque aí a conta vai ficar zero sem doação. O fiscal, me desculpe a palavra, não é idiota, tá? Então ele vai olhar isso aí, quando ele for analisar os bens que estão ali naquela partilha, ele vai procurar os valores reais de cada um dos bens, tá? Então não caia nessa armadilha, tá? Você vai fazer essa declaração, o fiscal vai analisar, tá? E por que esse momento, o momento mais apropriado é quando você tiver essa partilha
definida. Primeiro, não tem como você declarar um fato gerador sem ter os elementos que constituem esse fato gerador. Se o casal ainda não definiu o que vai ficar para cada um, como é que você vai apresentar isso para o fiscal? Você não tem uma definição, uma questão óbvia. A partir do momento que você tem essa definição, num caso aqui da gente estar falando, por exemplo, de um processo judicial que vai rolar aí durante alguns meses, é o que eu sempre falo, você entra nas duas filas. Você dá início ao processo judicial, houve consenso, ou já havia consenso, né, nas duas situações, você já dá a entrada no processo administrativo e vai andando essa fila aqui. E quando acontece esse despacho aqui, você já tem a resposta para ele, tá? E mais do que isso, tá? Você pode se adiantar. Você pode, em determinado momento, né? Tá rolando ali, opa, estou esperando aqui um despacho do juiz, opa, saiu lá a manifestação do órgão fazendário. Você já junta, faz uma petição juntando a homologação, tal, olha, foi apresentado assim, assim, por meio do sistema tal, e a autoridade fazendária já concordou, assim, assim, concordou com a partilha, homologando os cálculos, reconhecendo a isenção, se for o caso, ou reconhecendo a não incidência, ou a inexistência de fato gerador, no caso da gente ter aí, foi uma partilha igual, 50-50, então a gente não, inexistência de fato gerador. Ah, foi uma doação pequenininha que cabe na isenção, então reconheceu a isenção, tá? Então, junte a informação de forma que numa situação dessa aqui você nem vai ter o procurador pedindo essa informação para você. O que o procurador faria aqui é concordar com a partilha com base no despacho, né, na homologação, caso seja o caso de homologação, porque pode simplesmente ser o caso de não incidência, mas a gente não teria, digamos assim, que, como aconteceu nesse caso, a partir de uma manifestação do representante do Estado, iniciar um processo administrativo. E aí, quanto tempo vai levar esse processo administrativo, tá? Não terminamos ainda, mas eu peço para você aí que deixe o seu joinha no nosso vídeo, ajuda bastante, tá? E se inscreva no nosso canal, toda quarta-feira tem vídeo novo, sempre às 20 horas, trazendo um tema de inventário ou um tema relacionado ao tema, ao assunto de inventários. Encerrando, a última ideia que eu quero colocar para vocês é o seguinte: nunca é demais repetir isso aqui, tá? Na verdade, são duas ideias correlatas. Uma, você encarar o processo administrativo ou o processo judicial ou extrajudicial, de um lado, é uma coisa. E do outro lado é o processo administrativo de declaração desse imposto. Então, cuidado, tá? Você precisa participar dos dois, e os dois, só em alguns aspectos, eles se vinculam, que eu acabei de te dizer aqui agora há pouco. Se você está num processo judicial em que as partes ainda estão brigando, né, sobre quais bens vão ficar para quem, você não tem definidos aqui os elementos para começar o seu processo administrativo de eventual pagamento desse imposto, tá? É nesse ponto em que você tem uma vinculação. Agora, se você já eventualmente começou um processo judicial aqui, já sabendo o que vai acontecer, já propõe aqui o seu processo administrativo, tá? Por isso que eu digo, essas duas vias, elas eventualmente se encontram. Onde é que elas se encontram? Quando o juiz chega, quando o procurador chega para o juiz e fala assim: cadê a concordância do órgão fazendário? Pronto, aí as vias se encontraram e você não foi diligente, digamos assim, não adotou a melhor estratégia, agora vai perder tempo, tá? E a segunda situação, que vez ou outra eu coloco aqui, o advogado, pessoal, não é um entregador de documentos no órgão fazendário, certo? Assim como vocês adotam a postura combativa, a postura diligente, adotam estratégias no processo judicial, vocês têm que adotar a mesma postura no processo administrativo. Claro que, lembrando sempre que as naturezas elas são diferentes. A gente fala isso aqui sempre de acordo com o caso. As naturezas elas são diferentes, existem características de um e características de outro, mas o que não torna o advogado um entregador de documentos. Não é isso, certo? A
a peça mais importante aqui também, assim como no inventário, aqui também, né, no que tange a esse desenrolar da tributação, a ganhar tempo com isso, a peça mais importante é, de novo, o advogado ou a advogada. Então, não diminuam, tá, a atuação do advogado perante o processo administrativo, como não vou lá entregar uma quantidade X de documentações que eu sei que o fiscal vai me pedir e vou ver o que o fiscal fala. Não, não é assim que funciona. Você tem que se antever, saber os entendimentos que estão sendo aplicados pelo órgão fazendário, verificar a conveniência do interesse do seu cliente e adotar a estratégia, a melhor estratégia aplicável, tá? Então é isso, pessoal. Mais uma vez eu peço seu like, peço sua inscrição e na próxima quarta-feira a gente tem mais um vídeo aqui. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui pra gente, que a gente responde, tá? Nenhuma dúvida fica sem resposta. Todos os dias estamos no Instagram, caixinha de dúvidas está lá aberta, então conversamos ao vivo praticamente todos os dias. Eu convido você para seguir a gente, @modoadvogado, tá? A gente está absolutamente todos os dias aí no Instagram conversando sobre inventários e temas correlatos, tá? Então é isso, um abraço e até a próxima oportunidade.